agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade, o vosso interesse também em acompanhar-nos aqui neste momento. Eu estou nesta conferência de imprensa, estou acompanhado pela conferência de imprensa para a apresentação pública da moção que tenho a honra e o gosto de ser o primeiro subscritor e que será apresentada no próximo Congresso Regional do PS Açores, no próximo fim de semana, na cidade da Horta, no Faial. Estou acompanhado por Roberto Messias, que foi o coordenador-geral desta moção. Tenho algumas notas que gostaria de partilhar convosco. A primeira parte é em relação àquilo que foi o processo de elaboração desta moção. Ela teve o contributo sob várias formas de diversas pessoas, teve o contributo, fosse um contributo escrito, fosse um contributo de ideias sobre as quais se trocaram ideias em circunstâncias às vezes não diretamente percepcionadas como servindo este objetivo, mas isso serve para salientar, no fundo, que esta é uma moção que resulta de um trabalho conjunto e que muitas dessas pessoas subscrevem também. Tenho o gosto e também a honra de contar com elas como subscritores desta moção global de estratégia. Ora bom, passando à parte substantiva da moção. A primeira ideia que eu gostaria de realçar é que essa moção é sobre o futuro dos Açores, não é sobre o passado. É uma moção que tem uma abordagem um pouco diferente na sua estrutura em relação a moções anteriores que eu fui o primeiro subscritor. Ela não pretende ser, de certa forma, uma elencagem de propostas em concreto, mas pretende, sobretudo, abordar alguns desafios que se colocam ao futuro da nossa região, a forma como o Partido Socialista se posiciona ou se deve posicionar em relação a esses desafios, e a partir daqui há um conjunto de propostas que naturalmente surgirão no desenvolvimento da ação política do PS ao longo destes 2 anos de mandato. O nosso ponto de partida é um ponto de partida que, em relação à atual situação política, se refere ou a outros partidos políticos ou ao Governo Regional, sobretudo, ou aqueles que são responsáveis pelo Governo Regional, a maioria, sobretudo para salientar as diferenças, a forma como nós entendemos abordar alguns assuntos e uma prática que nós entendemos que deve ser diferente. Por isso é que, volto a reiterar, esta é uma moção sobre o futuro dos Açores e não sobre o passado ou sobre outros que não sejam efetivamente os Açores e os açorianos. Nós temos uma situação que, e assim começa a moção, uma situação que, do ponto de vista concreto, é particularmente desafiante. A região também está a sair de uma pandemia, a região está já a sofrer os impactos sociais e económicos do conflito na Europa, de toda esta dimensão global que também nos afeta, e é tempo de um novo impulso. Um novo impulso que seja capaz de, no fundo, dar um sentido estratégico de futuro à forma como a região se deve posicionar. Este sentido estratégico de futuro em relação à forma como a região se deve posicionar passa naturalmente por um conjunto de aspectos de prática política. Aliás, esta é uma das razões que nós salientamos, é que o atual Governo Regional e a atual maioria o que evidencia durante estes 2 anos é que é um governo não pelo futuro dos Açores e pelo futuro dos açorianos, mas sobretudo um governo de oposição. Um governo de oposição ao passado, no desmantelamento de muitas das políticas que comprovadamente deram resultados, mas que são desmanteladas, e um governo de oposição ao PS que passa, desde logo, pelo saneamento político de todos aqueles que tiveram ou têm alguma coisa a ver com o Partido Socialista. Ora bom, este novo impulso deriva das circunstâncias que vivemos ao nível regional e global, ou seja, a necessidade da região ter que se posicionar
frente aos desafios do futuro, com uma ideia muito clara da forma como os deve ultrapassar, em virtude destes dois grandes constrangimentos. Por um lado, uma pandemia que alterou radicalmente a realidade onde nós vivemos e as perspectivas de como poderemos atuar para o futuro, e, em segundo lugar, os efeitos económicos e sociais do conflito armado na Europa, que também veio transformar completamente aquela que era a forma como nós podemos percepcionar o futuro. Na moção há dois desafios que consideramos que são fulcrais para o nosso futuro. O desafio da sustentabilidade e o desafio da coesão. Cada um deles declina-se em várias outras componentes. No caso do desafio da sustentabilidade, da nossa autonomia, há desde logo uma componente de sustentabilidade financeira, de sustentabilidade demográfica, de sustentabilidade política, de sustentabilidade do nosso desenvolvimento, e aí tem também um conjunto de outras componentes, mas, se concordarem, eu de forma muito breve sinalizaria aquilo que, em cada uma dessas componentes, nós consideramos como aspectos fundamentais. Do ponto de vista da sustentabilidade financeira, a situação coloca-se sobretudo em função daquilo que tem sido uma realidade que temos presente. A região tem, neste momento, fruto também da ação dos governos regionais e da República, do Partido Socialista, uma lei de finanças das regiões autónomas. Isso foi conseguido em 1998. Essa lei traz estabilidade, traz previsibilidade nesse relacionamento financeiro e concede direitos, nomeadamente no âmbito fiscal, em relação às regiões. Há algumas pressões, digamos assim, algumas tensões que esse instrumento tem sofrido. E essas tensões colocam de forma muito evidente aquilo que é a necessidade de revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Ora bom, qual é que deve ser o posicionamento do Partido Socialista sobre isso? Em primeiro lugar, salvaguardar aquilo que a Lei de Finanças das Regiões Autónomas tem de bom. E isso é, efetivamente, estas características de previsibilidade, esses valores, esses ativos de previsibilidade e de estabilidade. Em terceiro lugar, tem uma componente que é positiva e que não pode ser colocada em perigo, que é, no fundo, uma linha vermelha do Partido Socialista, ou deve ser uma linha vermelha do Partido Socialista para a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Qual é essa linha vermelha? É o de fazer uma revisão que parta do princípio que os Açores são injustificadamente beneficiados face à região autónoma da Madeira. Esse, para nós, deve ser uma linha vermelha. Porquê? Porque as realidades são diferentes. As realidades são diferentes naquilo que tem a ver com o próprio Rio Merdilhas, com tudo aquilo que envolve. E, portanto, aquilo que alguns veem como um tratamento injustificadamente de privilégio da região autónoma dos Açores face à região autónoma da Madeira, para nós está inteiramente justificado e é, efetivamente, uma das linhas vermelhas que nós devemos assumir nesta eventual futura revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. A lei tem necessidade de ser revista? Eventualmente tem aspectos técnicos que necessitam de ser adequados, nomeadamente os critérios da dívida da região, são critérios que devem ser adequados, mas nesta componente da Lei de Finanças das Regiões Autónomas há, no fundo, a disponibilidade para esta revisão, mas há, sobretudo, o traçar de limites que para nós são essenciais. Para nós, Partido Socialista, na nossa visão daquele que é o interesse dos Açores e o interesse dos açorianos. E, portanto, uma revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas que parta do princípio que é necessário eliminar ou atenuar significativamente aquela que é a diferente realidade e a expressão que essa diferente realidade deve ter ao nível da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, para nós é, efetivamente, uma linha vermelha. Uma segunda componente da sustentabilidade financeira tem a ver com um aspecto que tem sido sobremaneira falado e que tem a ver com a redução dos impostos. Em primeiro lugar, na moção recorda-se aquele que é o histórico desse processo. Não se tenha dúvidas, nem se queira criar a ideia de que o Partido Socialista dos Açores é inimigo das baixas dos impostos. O Partido Socialista dos Açores, no âmbito da construção da Lei de Finanças Regionais, consagrou a possibilidade de redução de impostos. O Partido Socialista, no exercício dos seus poderes, seja na Assembleia Legislativa da região, seja no Governo Regional, foi parte fundamental e essencial, propôs também a utilização da maior parte da margem que nós temos em termos de capacidade de adaptação do sistema fiscal, e o Partido Socialista concorda com uma redução de impostos. Então qual é o óbvio? Então por que razão é que nós votamos da maneira como votamos na última baixa de impostos? Bom,
Por razões muito concretas. Em primeiro lugar, porque aquilo que foi feito elimina por completo o poder da região de reforçar a progressividade do sistema fiscal nacional. O sistema fiscal nacional já é progressivo e quando se aplica pura e simplesmente a mesma taxa de redução aos escalões mais baixos e aos escalões mais altos, o que a região está a fazer é prescindir da possibilidade dela própria, na modulação que poderia fazer dessa baixa e dessa redução fiscal, poder contribuir e reforçar a progressividade. Ou seja, abdicou da possibilidade de poder aliviar mais a quem menos tem e menos a quem mais tem. E isso é algo que para nós é um aspecto negativo. Em segundo lugar, porque também do ponto de vista dos efeitos ou das consequências, nós entendemos que foi mal avaliado. E aquilo que está à vista nos últimos 2 anos em termos de recurso ao endividamento por parte da região é de que, efetivamente, nós não estamos num caminho que dê sustentabilidade às nossas finanças públicas regionais. Em terceiro lugar, porque o critério utilizado é um critério completamente estranho, que é apenas atingir o máximo legal. O único critério que foi seguido é apenas atingir o máximo legal. Em terceiro lugar, ou em quarto lugar, porque essa baixa de impostos correspondeu mais a uma necessidade de sobrevivência política do atual governo e da maioria do que o sustenta do que, efetivamente, em relação àquelas que nós lemos como as convicções dos partidos que a compõem. É preciso não esquecer que aquilo que o principal partido responsável pelo governo dos Açores tinha no seu programa eleitoral não era a baixa dos impostos até aos 30%, era retomar os níveis pré-troika. Aquilo que o segundo partido desta maioria acordou com o PS em 2015 foi a solução fiscal que nós tínhamos. Portanto, há aqui um conjunto de incongruências que, no fundo, nos levam a essa posição face a isso. De fundo, redução de impostos, sim, mas com justiça, como foi feito. Recordo, o primeiro e segundo escalão do IRS tinha 30% de desconto e os escalões do terceiro 25% e os outros 20%. E a justiça, abdicarmos desse poder, da região poder modelar e reforçar a progressividade, é algo que para nós é negativo, com justiça e com responsabilidade, com sentido de responsabilidade. E é, no fundo, isso que nos diferencia desta solução que foi consagrada. No fundo, aquilo que nós entendemos é que o caminho que está a ser feito do ponto de vista da sustentabilidade financeira da autonomia é um caminho também ele perigoso. Porquê? E essa seria a terceira componente, para além da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, para além da componente fiscal. Nós estamos a entrar num processo em que aquilo que é mais apelativo do ponto de vista político é esquecer, ou fazer por esquecer, um dado fundamental. É que exercer a autonomia implica opções, e opções implicam custos. E sempre que a autonomia pretender fazer passar para outra os custos das suas opções, a médio e longo prazo isso significa que ela sairá fragilizada e poderemos mesmo, eventualmente, ou poderão esses que assim defendem, fazê-la perigar. Como? Porque, obviamente, quando a autonomia assume determinadas opções, mas remete, por exemplo, para o Estado ou para a República, os custos dessas suas opções, pura e simplesmente, nós estamos a comprimir, nós estamos a fazer perigar a autonomia. Porque a ideia base também é essa. A autonomia implica opções, implica custos, e nós, internamente, nos nossos órgãos de governo próprio, na Assembleia, do próprio governo, é que devemos fazer esta reflexão daquilo que devemos, no fundo, orientar, daquilo que devemos reformar para conseguir margem de manobra para outras opções. Há uma segunda componente que tem a ver com a sustentabilidade demográfica. E a sustentabilidade demográfica, principalmente aquilo que se coloca ao nível da moção, é uma ideia base que me parece fundamental e que tem a ver com o seguinte. Tem sido muito, ou sobretudo, evidenciada aquele que tem sido o comportamento da nossa região em termos demográficos ao nível de ilhas. Nós entendemos que deve haver uma leitura mais fina, porque mesmo dentro de determinadas ilhas, o caso de São Miguel, existem comportamentos diferentes de parcelas do território para outras parcelas do território. E, portanto, primeira ideia fundamental, a questão demográfica deve ser vista
numa perspectiva mais fina, mais não deve tomar apenas como referência aquela que é a realidade e deve ir mais além. Segundo aspecto, aquilo que deve ser também um dos aspectos fundamentais é termos a possibilidade de congregar essa análise num conjunto de indicadores económicos e sociais que podem permitir a definição de medidas. Ou seja, antes de entrarmos num processo em que limita a atuação das entidades públicas face a esse desafio demográfico apenas a um cheque nas BBE, ou deve ser feita esse tipo de análise. Esse parece-nos o primeiro aspecto essencial. Terceira componente dessa sustentabilidade demográfica. Esse não pode ser um desafio apenas das entidades públicas. Esse tem que ser um desafio que envolva todos, entidades públicas e entidades privadas. E tem que ser um desafio que, obviamente, impulsionado e mobilizado pelas entidades públicas, seja capaz de congregar nos seus instrumentos e nos seus objetivos aquilo que é a atuação privada. Terceira componente, sustentabilidade política. Esse aspecto, na moção, centra-se essencialmente com um conjunto de reformas que se defendem a esse nível, que têm sido trabalhadas, que são, no fundo, já conhecidas na sua maior parte e que têm a ver com o aperfeiçoamento da autonomia, seja por via da revisão constitucional, com aspectos quanto à competência legislativa, a instituição do cargo de representante da República, o reforço da parlamentarização do nosso sistema, seja ao nível da lei eleitoral também, com a possibilidade de listas abertas. No fundo, todos esses aspectos são elencados e, para nós, ligam-se diretamente a esta terceira componente da sustentabilidade política da autonomia para o futuro. Quarta componente, a sustentabilidade do nosso desenvolvimento. E aí a moção passa por um conjunto de preocupações, por um conjunto de desafios, seja ao nível da valorização do capital natural, a transição energética, que é uma das áreas que é fundamental e que está neste momento na ordem do dia, as alterações climáticas, a economia circular, a transição digital e o contributo por excelência que a componente pública pode dar a isso, com a fixação de um regime de contratação pública sustentável, de uma contratação pública que valorize, para além das questões de preço, estas componentes do respeito por parte daqueles que contratam com a administração pública, todas essas preocupações que acabei de vos elencar. Segundo desafio, coesão. E também aqui, ao nível da coesão, há três componentes que não podem deixar de ser referidas. Coesão económica, coesão social, coesão territorial. O que é que a moção traz? Como é que a moção entende que o Partido Socialista se deve colocar nessa componente da coesão económica? Bom, em primeiro lugar, uma assunção de base é a necessidade de haver cada vez mais uma territorialização de políticas. O que é que isto quer dizer? Atender cada vez mais àqueles que são os territórios e as parcelas do território, com as suas mais-valias, com os seus handicaps, naturalmente, com aquilo que podem trazer de ativos para o desenvolvimento regional e haver políticas planeadas e executadas a esse nível. Isso tem como consequência, obviamente, um reforço daquele que deve ser o papel da articulação com o poder local, mas tem a ver, sobretudo, uma maneira diferente de planear e de definir e de executar essas políticas. Mas há também uma componente que, ao nível da coesão económica, me parece particularmente importante, que tem a ver com a definição de uma estratégia de eficiência competitiva a nível regional. O que é que isso quer dizer e o que é que isso significa? Significa, no fundo, considerar aquilo que é a realidade regional, elencar aquelas que são as mais-valias naturais, de recursos, de vantagens competitivas de cada uma das ilhas e definir, então, uma estratégia de eficiência competitiva com base nestes aspectos. Há já alguns caminhos que foram abertos neste sentido. Por exemplo, quando se define para Santa Maria, quando se lutou por implementar em Santa Maria o Spaceport, é isso que nós estamos a fazer. Tem a ver com uma vantagem competitiva que aquela ilha tem, quer do ponto de vista de infraestruturas, quer do ponto de vista do seu posicionamento geográfico, que a torna única, e então o que nós temos que fazer é explorar essa componente. Foi isso que, no fundo, esse caminho também foi aberto para a Ilha Terceira, com o Terceira Tech Island, valorizando, por um lado, aquilo que é circunstâncias próprias e objetivas que poderiam
tornar mais fácil a implementação deste processo. É isso que se fez também com a Escola do Mar e com o Polo Martec na Ilha de Faial, valorizando essa ligação ao mar. Segundo aspecto que este propósito eu gostaria de falar do ponto de vista da coesão económica e que é claramente um dos aspectos que também é referido na moção e que toma como referência aquilo que está a ser feito neste momento. Caso da agricultura. Nós consideramos profundamente negativo o que está a ser feito de constrangimento político do desenvolvimento da agricultura em algumas das nossas ilhas. Nos casos isso já aconteceu, o caso da Ilha das Flores com o encerramento da Cooperativa Ocidental. Nós achamos que o Governo se prepara para fazer isso em outras ilhas e isso limita, no fundo, as possibilidades de desenvolvimento futuro de cada uma dessas ilhas. Nós bem sabemos os desafios que, nomeadamente, o setor leiteiro tem na nossa região, mas, no nosso entender, em vez de limitar a produção, o que se deve é criar as condições para que possa haver uma diversificação na transformação e o reforço da capacidade de comercialização. Ou seja, nós não temos um problema, na nossa leitura deste aspecto, que se centra na parte da produção, de matéria-prima, de quantidade. Temos, sim, desafios a vencer no âmbito da transformação e da comercialização. No âmbito das pescas, a nossa avaliação, e, portanto, esse é o caminho que nós achamos que deve ser feito. Obviamente, com uma preocupação fundamental que tem a ver com o rendimento. Uma preocupação ao nível das pescas tem a ver com aquilo que é o desnorte completo do ponto de vista da gestão do setor e, sobretudo, com aquilo que é o aspecto fundamental, que é a gestão de estoques. Isso liga-se com uma preocupação mais geral, que a própria sustentabilidade não deve ser vista como um empecilho ou como um constrangimento, mas pode e deve ser valorizada como um ativo que cria riqueza, que dá rendimento. Mais uma vez aqui, há alguns caminhos cujo trilhar já se iniciou nesse domingo. A certificação dos Açores como destino turístico sustentável vai nesse caminho, foi nesse caminho, mas há outras áreas onde essa componente deve ser realçada e o caso das pescas é uma delas, com uma preocupação fundamental. Exatamente o rendimento daqueles que a essa atividade se dedicam, o rendimento, no fundo, que toda esta fileira, todo este setor cria na economia regional. E por falar em valor que cria na economia regional, uma última referência ao turismo. O turismo tem tido um crescimento exponencial na nossa região. Foram medidas definidas, negociadas, implementadas também por governos regionais do Partido Socialista, mas é necessário pensar mais além. É necessário pensar mais além se nós tivermos em conta aquelas que são as características do ponto de vista da remuneração e de qualidade de emprego desse setor. E, portanto, o setor tem capacidade para crescer, deve ser apoiado, mas o que se exige às entidades públicas, e nesse processo o Partido Socialista coloca-se claramente nesse planeamento para além da circunstância do setor em si mesmo, é, naturalmente, não entender o turismo como o alfa e o ômega do nosso desenvolvimento. Não entender o turismo como onde começa e acaba o desenvolvimento da nossa região. Porquê? Isso liga-se fundamentalmente a esses dois desafios. Rendimento do trabalho desse setor e, por outro lado, a qualidade do trabalho desse setor. Isto significa que nós, neste momento, estamos contra o turismo? Não, não significa isso. Significa apenas que, numa perspectiva de planeamento, numa perspectiva de visão estratégica daquilo que deve ser o futuro da nossa região, o que nós temos é, ao mesmo tempo, naturalmente, que, com todos os critérios de sustentabilidade, apoiamos esse setor, incentivamos-lo, devemos lançar novas áreas de desenvolvimento que possam garantir melhores empregos, melhores remunerados, porque por aí passa também, tudo isto acaba por estar interligado, por isso passa também a vencermos o desafio da sustentabilidade demográfica. E, portanto, são aspectos nos quais o Partido Socialista se posiciona claramente com uma visão de futuro e uma visão estratégica em relação àquilo que deve ser feito. Uma referência à coesão social, e a ideia fundamental aqui é que, obviamente, que políticas como a educação, como a cultura, o combate à pobreza e à exclusão social, enfim, tudo tem uma componente fundamental, mas que todas essas políticas, no fundo, devem ser orientadas sobre
Porquê a agenda? Não é apenas porque é um nome, porque a agenda é o que nos permite ter metas, objetivos, datas, calendários para a execução e para a verificação do seu cumprimento. E esse aspecto para nós é efetivamente um dos aspectos fundamentais. Também aqui, aquilo que se defende é que em determinadas áreas, naquela que é, nós não podemos esquecer que na nossa região convivem dois setores que são fundamentais nesta componente social, o setor público, naturalmente, mas também o setor cooperativo, das instituições do setor particular, de instituições privadas de solidariedade social. E aquilo que nós achamos que deve ser um passo a dar, devidamente analisado e consubstanciado, é a criação de um sistema colaborativo de respostas sociais. Nós achamos que isso pode, no fundo, é uma reforma que interessa ser feita e é uma reforma que, no fundo, pode trazer melhor serviço a quem necessita desse tipo de respostas, mas também mais eficiência e mais eficácia à forma como o serviço é prestado. Uma terceira componente da coesão territorial, que na moção é tratada também da forma como nós entendemos que, por contraposição àquilo que está a ser feito neste momento, o desmantelamento de políticas que eram fulcrais. O fim do transporte marítimo de passageiros e viaturas e o potencial futuro que ele encerra, aquilo que tem a ver com o fim da política de aeroporto único na nossa região, e os encaminhamentos não existiam por si, estavam logicamente integrados nesta concepção política daquilo que deveria ser o desenvolvimento da região, que é exatamente o princípio de aeroporto único, como se nós tivéssemos um aeroporto único. São medidas fundamentais para fomentar a coesão territorial. São aspectos em que tiveram falhas, necessitam de aperfeiçoamentos, a questão do transporte marítimo, passageiros e viaturas, naturalmente. Mas são aspectos fundamentais e fulcrais que existem, obviamente, enquanto orientações e apostas das entidades públicas, mas que não dispensam, o caso do transporte marítimo é essencial referi-lo desse ponto de vista, porque é paradigmático daquilo que pode ser a conjugação também com interesses privados, obviamente, e empresariais que já estão nessa área. Mas é possível fazer isso em conjunto. Por último, a moção termina com uma referência à própria vida do partido, àquilo que é, no fundo, apostas quanto à melhoria dos mecanismos de participação de militantes, de simpatizantes, uma referência especial àquilo que significa o poder local para o Partido Socialista, aquilo que é o trabalho que, seja ao nível dos municípios, seja ao nível das freguesias, tem sido desenvolvido por todos aqueles que, militantes ou não, se candidataram sob a bandeira do Partido Socialista, uma referência à juventude e ao contributo que, no caso concreto, a nossa organização Juventude Socialista traz e pode trazer ainda para o Partido Socialista, e também uma referência a todos aqueles que, não sendo militantes do Partido Socialista, são simpatizantes, são independentes, que colaboram com o PS e, no fundo, a assunção também daquele que pode ser, ou que deve ser, no nosso entendimento, os mecanismos do fortalecimento da sua participação à volta de um aspecto que é fulcral e nuclear em tudo isto. Os militantes do PS. São eles que, no fundo, dão vida, são eles que, no fundo, fazem funcionar o partido, fazem, no fundo, que ele tenha essa perspectiva também de abrir-se à participação, ao diálogo e ao contributo de outras entidades e de outras pessoas. De forma resumida, no fundo, são estes aspectos que gostaria de dar. A moção está disponível online já desde a semana passada e, portanto, são aspectos que gostaria de partilhar convosco e salientar nesta apresentação pública da moção, e estou à vossa disposição para alguma questão que queiram colocar, desde que eu consiga responder.